foi essa história do PL aí? Você ajudou a fazer esse relatório, vou certo? te contar. Eu trabalho nessa área há muitos anos. Então, quando chegou 2020, uns amigos criaram uma associação em Curitiba chamada Grita, quando nasceu. Era Grupo de Engenheiros do ITA. Depois eles trouxeram outros caras. E aí me chamaram, um amigo lá me chamou, a gente começou a conversar e começaram a fazer pergunta de urna eletrônica, porque estava aquela discussão do voto impresso. Como é uma área que eu conheço, que eu trabalho há muitos anos, começamos a discutir, surgiu um grupo, e aí a gente criou lá uma ideia de fazer sugestões para o próprio TSE. A gente teve 2 vezes no TSE no ano passado apresentando sugestões. Mas esse negócio acabou ele foi ficando de lado, não era bem o interesse da turma. O que eles falavam? Desculpa cortar, mas o que eles falavam? falavam? No fundo, a missão, o propósito no TSE... No TSE eles diziam o seguinte: não, a gente já faz tudo aqui da maneira certa. Eles disseram, olha, esse negócio está assim há 25 anos. A gente, com certeza, tem oportunidade. Um pouquinho, né? Com certeza tem oportunidade de melhoria. Eu disse uma coisa para eles, mas aí a turma de técnicos eventualmente não alcança a perspectiva, né? E você precisa talvez de um pouco de vivência e maturidade para compreender. Eu até dei um exemplo. Eu disse, olha, vocês se colocam numa posição em que vocês são vidraça. É tudo dentro de casa, vocês fazem tudo, vocês sabem tudo que vocês fazem é ótimo. Não é a melhor maneira. Eu disse, vocês me lembram, quando eu era garoto, eu sempre gostei de futebol. E eu nunca me esqueço de um evento, uma vez um coleguinha, aniversário, ganhou uma bola nova de futebol de salão, linda a bola. Trouxe a bola para o colégio, todo mundo ali com vontade de jogar, e ele lá agabaçado na bola. Pô, se não botar a bola no chão, não tem jogo. Bola, ganhou a bola, fica aí abraçando a bola, não dá jogo, né? É uma merda. Então eu falei para eles, vocês estão parecendo isso, vocês estão parecendo esse menino. E não adianta, se vocês fazem tudo e vocês concentram tudo, o que acontece? Você vira vidraça. Então, o que a gente sugeriu? Faz o seguinte, chama um Inmetro. Você vai na padaria, eu gosto de comprar mortadela na padaria, pãozinho para fazer um sanduba, aí você chega lá, tem uma balança, fala, corta aí, 200 gramas. Tem uma etiqueta bem na frente, certificada pelo Inmetro. Por quê? Porque o cara da padaria é bandido? Claro que não, conheço o cara há 40 anos, mas aquilo traz tranquilidade para o consumidor. Não, essa balança aqui tem um laboratório aí que certificou. Foi analisada, né? Alguém analisa, tem que aferir todo ano. Então, se você tivesse na urna uma etiquetinha certificado pelo Inmetro, o cara do lado de cá fala, porra, legal. Além de ter lá o TSE, que é um pessoal legal, mas tem um outro cara aqui que testou. Você Divide a responsabilidade. É isso, você pegar seu celular, seu roteador, seu computador, qualquer coisa, Wi-Fi ou aqui celular, tem lá, certificado pela Anatel, homologado pela Anatel. Senão não pode nem vender. Ah, mas a companhia é bacana, tem uma marca legal. Não vem ao caso. Tem que ter um terceiro que certifica. Então, isso é aprendizado de mercado. Outra coisa que a gente dizia para eles é o seguinte, olha, a urna gera um monte de documentos eletrônicos. Então, como é que é uma nota fiscal eletrônica? Como é que é um contrato eletrônico, uma procuração eletrônica? Você tem que ter o certificado. Então, ou você tem aquele tokenzinho que você põe no computador, ou você instala um certificado no computador. Tem o tal da ICP Brasil, que é o Ecossistema de Certificação Digital. A gente falou, olha, coloca um certificado na urna. Não é porque é mais ou menos... Não, mas a gente tem o nosso aqui que é muito seguro. Não se trata disso. Se trata de construir confiança nas pessoas. Pode crer. Então, se você chegar e dizer assim, pô, meu produto é certificado, olha, foi ele que certificou, não fui eu. Olha, eu uso aqui um certificado daquele outro cara lá, comprei da autoridade certificadora X, legal, então os documentos é que nem aquela nota fiscal que eu emito. Você vai construindo alianças, e ao você construir alianças, as pessoas vão confiando mais no seu sistema. Se o seu objetivo é máxima confiança do eleitor, quanto mais gente tiver jogando junto, melhor. Sim, sim. Tá, mas se você se fecha, transparência, né? se você se fecha, entra dentro do armário, se tranca e não conversa com ninguém... E fala, confia em mim. Claro. O que acontece? As pessoas vão dizer, mas por que ele não fala com as outras pessoas? Por que ele... Então você vê que o desafio, a oportunidade de melhoria, ela é de marketing, ela é de percepção de valor para o cliente, que é o eleitor. Sim. Não tem nada a ver com tecnologia. Muitas vezes, colegas engenheiros... tem engenheiros que são ótimos caras de marketing, mas tem outros caras que estão lá mergulhados na técnica e esquecem que existem pessoas do outro lado, que a discussão não é tecnológica, a discussão é de confiança. Né? Não, com certeza. E eles falaram, não, deixa quieto. Cara, eu levei lá, para você ter uma ideia, na segunda, eu fui numa reunião lá com eles, com outros colegas, né? A gente foi lá em fevereiro, aí mostramos e tal.
Ah, não, tudo que a gente faz está certo. Eu digo, não é isso que se trata aqui. Eles querem maximizar o controle, né? Esse negócio passa uma imagem ruim, porque se você divide com as pessoas, por exemplo, eu já ouvi, tem muitos colegas especialistas, já ouvi inclusive de gerentes de TI, de tribunais regionais eleitorais, que dizem, pô, vamos colocar o código-fonte aberto, publica o código-fonte. Para mim é um absurdo não ser aberto ainda, né? Toda pessoa que estuda isso um pouco mais concorda com você. Pode crer. Claro. Por quê? Ah, não, mas eu vou proteger aqui, é secreto. As pessoas sabem, quem trabalha na área, que aquilo que é secreto é menos seguro do que aquilo que é aberto. Sim. É uma visão ao contrário das coisas, né? Sim, e a apuração secreta do voto é ilegal, constitucionalmente falando, né? Essa tese eu concordo com você. Quer dizer, essa história de que você hoje não consegue verificar o registro de cada voto e você não consegue verificar a contagem de cada voto, né? Até tem um profissional da área do jurídico, né, que é o procurador Felipe Jimenez, lá de Mato Grosso do Sul. Ele tem falado em diversos fóruns. Eu concordo muito com a forma como ele coloca. Ele diz, olha, a contagem dos votos é um ato administrativo. Quer dizer, como é que você delega isso para um programa e trata isso de forma secreta? Existe uma maneira melhor de fazer isso, que é uma maneira transparente, que é uma maneira aberta. Uhum. Por que tem a ver com segurança ou tecnologia? Claro que não. Tem a ver com confiança das pessoas. As pessoas vão sentir mais confiança se elas tiverem um sistema que é mais transparente. Sim, né? sim. Então, eu tô assim, muito gratificado, acho que é a palavra, com esse trabalho que a nossa equipe vem fazendo, com essas conversas. Quando é que eu imaginei que eu ia estar aqui com o Monark falando de urna, pô? É um troço árido. É um Sim. troço árido, troço tecnológico. Nós estamos aqui batendo um papo que entrou na agenda. Né? A urna nunca esteve top of mind na cabeça das pessoas, mas agora tá, né? Porque, bom, querendo ou não, tem gente que tá achando que rolou uma treta ali nessas eleições, né? Olha, eu nem acho que seja isso. Você acha que não rolou uma treta, não? É difícil Eu tenho dizer. minhas dúvidas, viu? Claro, mas Principalmente pelo que você falou. Olha como o TSE se comporta. Ele não se comporta como um cara que é honesto e não tem nada a esconder. Ele se comporta justamente o contrário. Eles não querem fazer as atualizações necessárias que já foram apontadas por especialistas como vocês, que seriam, tipo, óbvio que deveria ser feito certas coisas. Eles dizem que não devem ser feitos. E depois eles mandam prender ou perseguem juridicamente todas as pessoas que desconfiam que o processo pode ter tido algum problema. Então, eles agem completamente como o cara que fez o crime. eu tenho a impressão, Monark, que isso é medo do desconhecido. Né? Na minha opinião, existe uma oportunidade muito grande da gente proteger os ministros que formam a alta direção do TSE. Essas pessoas, elas são pessoas muito importantes, são ministros do Supremo Tribunal, quer dizer, o Supremo é o órgão mais importante da Justiça. É Supremo, né? É o Supremo. Eu acho um absurdo esses ministros estarem envolvidos com o computador, o programa. Vocês lembram na eleição passada que travou lá o computador que estava fazendo a totalização? E aí vai o ministro Barroso, que era presidente na época, convoca uma coletiva para explicar. Eu fiquei constrangido. Eu assisto na televisão e falo, rapaz, como é que o ministro do Supremo acha que ele precisa vir explicar que o computador travou, deixou de travar? Não é a área dele. Ele não conhece absolutamente nada desse assunto. Então, eu tenho para mim que, em algum momento, esses ministros vão perceber, rapaz, isso não é bom para nós, isso não é bom para a instituição TSE. Essa área dessa administração eleitoral, isso devia ser uma autarquia, lá na Justiça Eleitoral, mas não misturado com o Tribunal Superior. O Tribunal Superior está lá em cima, é uma coisa muito importante. Então você olha, por exemplo, em Metro, ela é importante, mas é um órgão técnico. O INPI das patentes, um órgão técnico, e assim por diante. Eu acho que tinha que ter um instituto eleitoral, um órgão técnico. Aí tem lá uma diretoria, um comitê gestor, porque aí os ministros do Tribunal Superior, eles vão estar à vontade para julgar. Hoje eles estão envolvidos. Então, em vez de julgar com conhecimento, que eles não têm, porque não é a área deles, eles julgam com fígado. Eles são ativistas hoje, né? Ativistas políticos. Isso é um processo que vem acontecendo no judiciário como um todo. Né? Seria ótimo que
os juízes ficassem na sua atividade principal, que é A lei, proteger né? a Constituição, proteger, seria melhor. Não, hoje em dia eles decidem tudo. O Lula já foi falar com o Alexandre ali, eles querem adiantar não é a posse, é o... Diplomação. A diplomação, exato. Eles querem, e ele já aceitou. Então, eles se colocaram muito mais como agentes executivos do Estado do que agentes do judiciário mesmo. Tipo, não existe no mundo, ou pelo menos deve existir no mundo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que eu acho um pouco mais sério do que o Brasil, tem os seus problemas, eu acho mais sério que o Brasil. Um ministro do Supremo, ele nunca dá uma coletiva de imprensa. Não. Isso seria uma crise só dele dar uma coletiva de imprensa. Seria esquisito, entendeu? Porque ele tem uma posição tão importante que ele não tem que se envolver com a política. Claro. Ele não é um órgão político, né? E aqui no Brasil, você fala assim, eu acho que um dia eles vão perceber o que está acontecendo. Mas eu acho que eles já atravessaram uma linha de não retorno, cara. Eu não acho que existe perceber mais. Eu acho que eles acabaram com qualquer movimento de recuar que eles poderiam ter. Porque, na minha opinião, muitos ministros lá deveriam ser presos. Essa discussão existe. Eu, primeiro, sou otimista. Segundo, como eu sou jovem há mais tempo que você, eu acredito muito na natureza humana, né? E essas pessoas são pessoas inteligentes. E não é só o indivíduo, né? Quer dizer, eles vivem numa comunidade. Então, tem o outro ministro, tem a família do ministro, enfim, tem outras pessoas no seu entorno. Sim. E muitas vezes você vê esses momentos de turbulência, mas quando você olha com um pouco mais de distância, eu acho que existe uma boa possibilidade deles perceberem que é muito melhor para eles, né, para a proteção deles, que eles, de fato, se concentrem na atividade principal, que é a atividade da justiça, seja no Supremo, seja no TSE, que essa parte técnica operacional, que isso seja separado, para que eles possam, né, digamos assim, conduzir a sua atividade principal mais perto do Supremo, proteger a instituição. Os ministros do Supremo, eles têm notório saber jurídico. Ótimo. Então, eles são ministros do Supremo, são ministros do TSE. Para essa nossa área técnica, é necessário notório saber técnico. Então, para mim, gera um conflito intrínseco quando você tem as mesmas pessoas, os mesmos juízes, eles são alta direção do Tribunal Superior, eles também são alta direção da administração eleitoral. Isso no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, imagina o seguinte, tem lá uma colisão de veículo, aí uma das pessoas envolvidas é um juiz, e de repente, por alguma sorte ou azar, ele está lá na vara dele, de repente aquele processo onde ele se envolveu numa colisão cai para ele julgar. Não tem discussão, a lei é clara. Ele não pode. Ele não pode, ele está impedido de julgar. Sim. Quando você olha para o Tribunal Superior Eleitoral, para mim é a mesma coisa. Como cidadão comum, eu não sou advogado, mas eu olho e digo assim, poxa, não faz sentido o cara ao mesmo tempo ser um ministro, né, da alta direção do tribunal e ele é um diretor de operações da administração eleitoral. Ele está envolvido em duas atividades que são completamente conflitantes e diferentes. Eles deviam estar protegidos. Nós deveríamos elevar esses ministros para perto do Supremo. E essa parte operacional devia ser delegado para técnicos, né? Com certeza. Tanto porque a parte técnica que eles agora têm como função, se dá um problema, eles têm que julgar o problema deles mesmos. Não faz sentido isso aí. É a mesma coisa você pegar e falar assim, ó, bandido, você agora é o juiz do seu caso. É isso que você está falando, né? Eu acho que essa é uma evolução que seria interessante. Já existem alguns projetos de lei, isso está sendo discutido. Tem o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, tem lá uma proposta de PEC nessa direção. Esse assunto tem sido discutido na bancada do Novo, já tive conversa. Como eu não tenho vinculação política, embora a gente esteja fazendo um trabalho para o PL, a gente não tem nenhuma vinculação política. Então, a gente conversa com diferentes... Por que você aceitou fazer esse relatório? Eu vou contar para você. Então, o que aconteceu? Eu estava naquela linha que eu te falei da gente tentar levar contribuições diretamente para o TSE e não havia receptividade nesse sentido. Aí, almoçando com um colega do ITA, poxa, o que a gente podia fazer para ajudar? Aí, de repente, aquela conversa de botequim, ele diz assim, a gente falou, poxa, e se a gente criasse um instituto sem fins lucrativos especializados nessa área?
né? Eu tenho uma experiência bem sucedida nessa área. Em 1990, eu fui presidente da Associação dos Engenheiros Formados no ITA. Legal. E provocado lá por um colega, que era brigadeiro da aeronáutica, falou, poxa, por que vocês não reúnem aí os colegas, não criam uma fundação para apoiar a escola, para apoiar outros institutos com projetos de pesquisa? E aí a gente achou legal a ideia e com um grupo de amigos nós criamos a Fundação Casimiro Montenegro Filho no final de 1990. Casimiro Montenegro foi um visionário, que foi, né? O ITA foi criado. Ele criou. Ele teve a visão de criar o ITA, Entendi. né? Mas ele enxergava a indústria aeronáutica. Era sensacional dizer, eu preciso formar profissionais qualificados, porque isso vai ser a base para construir avião lá na frente. Pode o cara crer. teve essa sacada. Da hora né? demais, cara. E eu tive o privilégio, porque ele morava no mesmo prédio que a minha mãe mora até hoje. Pode crer. Então, os filhos dele eram meus amigos de infância, de bolinha de gude e tal. Da hora. E meu pai morreu cedo, então ele, para mim, foi meio que uma figura exemplo, né? E a gente sentava lá na sala dele, ficava brincando e tal, e ele chegava e dizia, vocês têm que fazer engenharia, o Brasil precisa de engenheiro. Ele teve 5 filhos. O único que foi engenheiro, que fui eu, era um filho, digamos assim, por afinidade. Um dia ele falou, você vai lá, vai conhecer essa escola, e eu fui e acabei me interessando e me formei. Então, quando a gente teve a oportunidade de criar a fundação, a gente fez uma homenagem a ele, em agradecimento a ele, né? E essa fundação deu muito certo. Essa fundação já apoiou, nos últimos 30 anos, centenas de milhões de reais de projetos nas mais diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Da hora demais. E ela é liderada por um time de colegas lá e deu muito certo, porque é uma coisa que já faz mais de 30 anos, né? 32 anos está fazendo agora, e funciona muito bem, né? Engenharia é importante pra caramba, né? Então, quando a gente sentou no ano passado, pô, será que a gente pode fazer uma coisa parecida, de repente, especificamente para essa área eleitoral? E aí surgiu o Instituto Voto Legal. Isso aconteceu em setembro, outubro do ano passado. E aí, naturalmente, eu falei, pô, a gente vai falar com os partidos, vai ter todo mundo querer fazer processo de fiscalização. No começo, isso não aconteceu. Não aconteceu. Aí eu já estava até quase que desistindo, até que um dia me liga o presidente do diretório do PL em São Paulo. Poxa, olha, você recebeu aqui, foi indicado aqui, você quer vir conversar com a gente? Falei, claro. E aí quem indicou foi o ministro astronauta, Marcos Pontes, porque ele é colega do ITA mais novo. Pode crer. Tem um amigo meu, que é da mesma turma dele, o Bagual, e aí um dia me liga, pô, o Marcos quer conversar com você, esse assunto aí é do interesse do presidente, quem sabe você ajuda a gente aqui a compreender melhor isso que você está fazendo comigo. Ele me chamou, eu fui lá, conversei com ele. Aí, o que aconteceu? Ele foi ser candidato, pré-candidato a deputado pelo PL. Então, quando surgiu essa conversa ali, ele falou, tem um colega meu que é dessa área, que podia ajudar. Foi assim que surgiu a conversa. Contato, sim, entendi. E aí eles chamaram a gente começou a conversar. Em julho, a gente foi contratado. Eles falaram, não, vocês têm que montar uma equipe. Aí a gente montou uma equipe de 4 engenheiros, todos na minha época lá do ITA, todos com muita experiência, complementares. Fomos contratados em julho e a gente vem fazendo. Nós estamos agora na última etapa, que é essa de análise após a eleição. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.